Edivaldo, que seria mostrar um só versículo onde... Eu mostrei 3. Posso falar? Pode, desculpa. Eu pensei que o pastor ia mostrar um só versículo onde a Bíblia está mostrando a igreja passando pela grande tribulação. Esses versículos não servem. E eu vou começar pelo último. O senhor está me devendo uma coisa. Uma vez o senhor acredita que a igreja vai para o céu, e eu creio que o senhor acredita. Não é verdade? Que o senhor não acredita. Eu tenho aqui, olha, só de teólogos calvinistas aqui, olha. Para o senhor ter uma ideia, só para citar, eu tenho F.F. Bruce, eu tenho Calvino, eu tenho William Hendricks, eu tenho D.A. Carson e eu tenho A.T. Robertson. Abonando para o fato de que a igreja, que a promessa de Jesus é para a igreja ir para o céu. Agora, só que na visão pós, o senhor sabe, né, que a igreja não vai para o céu por ocasião do arrebatamento. E está faltando essa. Mas vamos deixar, depois o senhor vai ter tempo para mostrar isso daí, tá bom? Agora vamos para as passagens bíblicas e eu vou começar pela última. Esta última é um tiro no pé do pós-tribulacionista. Mas que tiro? Lá no texto diz o seguinte: quem são estes e de onde vieram? Aí um dos anciãos responde: estes são os que? Pode responder. Vem da grande tribulação. Pois é. Agora nós temos que examinar o texto Até grego. o ancião era pós-tribulacionista. Vamos ver, examinando o texto grego para ver se confere com o que o senhor está dizendo. Quem é a grande multidão de Apocalipse capítulo 7, 9 a 17? Então, na sua visão, essa grande multidão é a igreja que vem. Mas olha só, se a grande multidão é a igreja, quando foi que ela subiu ao céu para que possa estar lá? Primeira coisa, que o senhor precisa mostrar a igreja subindo. Uma vez que na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu, para que ela possa estar lá, ela tem que ter subido. Então, quando foi que ela subiu? Visto que depois da grande tribulação não tem arrebatamento para o céu. Então, já é um primeiro problema. Então, quando é que ela foi para o céu? Para que possa estar lá, uma vez que a igreja, na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, não vai para o céu. Outro sim. Se a grande multidão é a igreja de Cristo, por que ali só aparecem os mártires precedentes da grande tribulação, como está claro no texto de Apocalipse 7, 13 e 14? E ainda outra coisa, vale salientar que não se trata de uma tribulação como a que passamos, mas de uma tribulação específica e atípica, a saber, a megalitlipsis. E complementando, e os demais que fazem parte da igreja que morreram desde os dias de Abel e que não são do mesmo período desses mártires, Apocalipse 7, 13 e 14, por que eles não estão ali? Só os que saíram da grande tribulação. Se a igreja, como o senhor mesmo disse, é desde Abel até o dia do arrebatamento. Mas ali só está aparecendo os que vieram da grande tribulação e não da tribulação. Agora, um outro ponto. Aquele verbo ali, ele precisa ser analisado. No grego, não diz assim, estes são os que vieram ou os que vêm, mas os que estão vindo, porque o verbo ali é um particípio presente. E o particípio presente, ele tem uma ideia de uma ação contínua, de continuidade. Estes são os que estão vindo. Ora, como assim os que estão vindo? Até onde eu sei, no arrebatamento, a igreja será arrebatada como um todo e não por etapas, porque a ideia aqui é de continuidade, ou seja, esses que estão vindo da grande tribulação. Será que vai ser assim, slow motion? O arrebatamento leva um pouco, ou então por etapas, um pouco agora, um pouco depois e um pouco mais depois? Só que ainda fica o senhor mostrar para mim quando é que ela foi para o céu para que ela possa estar lá. Pastor Edivaldo. Muito bem, eu penso que o pastor Elias, ele é muito desonesto quando ele cita... deixa eu só terminar. Desonesto? Peraí, irmão, a gente está debatendo como irmãos. Deixa eu terminar. Espera um pouquinho, não está apelando, né? Não estou apelando. O senhor cita autores calvinistas que são pós-tribulacionistas, pega textos, pega expressões para jogar os calvinistas contra os próprios calvinistas. Eu nem citei o que eles disseram. Mas citou referências. Citei então, mas não disse o que eles disseram. Desonestidade intelectual. Então, mas aí, esse debate está caminhando para outro lado. Ele está jogando os calvinistas contra os calvinistas. Isso não é legal, pastor. Entende? Ele pega trechinhos de calvinistas, os próprios calvinistas não concordam com o teu pensamento. Não. Vamos lá. Eu não vou tentar não ser tendencioso. Ok. O Elias citou nomes, sem citar o que eles disseram, para dizer a seguinte coisa: esse pessoal crê que a igreja vai para o céu.
Certo. Eu entendo que ele nem precisava ter citado, já que o irmão também diz que a igreja vai para o céu. Sim, então ele só está dizendo, se você não tivesse citado, eu ia citar fulano, Beltrano e Ciclano. Mas ele não citou. Agora, eu não sei se chamar de desonesto é uma coisa, talvez seja muito forte aqui nesse momento do debate. Eu retiro o termo, mas não me soa algo agradável jogar calvinista contra calvinista. Eu acho desonestidade intelectual. Mas me perdoe pela expressão, pastor. De novo. Outra coisa, o pastor Elias disse que eu não cito textos. Eu citei 3. Quais mais que ele precisa? Mateus 24, 21, Marcos 13, 19, Apocalipse capítulo 7. Quando a igreja vai para o céu? Eu queria só enfatizar, eu não faço essa distinção entre Israel e igreja. Para mim, a igreja é o Israel de Deus. Efésios capítulo 2 Paulo trata lá que Deus uniu os de dois, judeus e gentios. Deus fez um só povo. Eu não faço distinção como o pastor Elias, que é dispensacionalista, faz. Ele cita Daniel para falar que está falando de Israel. Depois ele cita Mateus 24, ele vai dizer que é Israel lá. Eu não faço essa distinção. Mateus capítulos 24 e 25, no meu entendimento, a gente estuda isso na teologia, isso é perspectiva profética. Jesus pega a pergunta dos apóstolos e aquela pergunta ela tem um triplo cumprimento no meu entendimento. Quando Jesus fala do abominável da desolação, é uma referência a Antíoco Epifânio. Quase 2 séculos antes de Cristo. Depois, quando ele fala que não sobrará pedra sobre pedra, ele se refere a Antíoco Epifânio, depois se refere ao ano 70 com o general Tito, e ele diz, no Mateus 24, 22, ele diz, se aqueles dias, os dias da grande tribulação, não fossem abreviados, ninguém suportaria. Por causa dos eleitos, ele vai abreviar tais dias. Então, talvez nós não estejamos indo na mesma direção, porque eu não faço essa distinção que o pastor Elias faz de Israel e igreja. Para mim é uma coisa só. Quando Zaqueu se arrependeu lá, ele diz, olha, verdadeiramente esse aqui é filho de Abraão. Então, Israel e igreja é uma coisa só. O texto de Daniel, citado aqui no programa, e o texto de Mateus, eu não consigo separar Israel e igreja. Okay. Peço desculpa ao Elias, pastor Elias, pela expressão, mas os textos que ele cita lá, que ele pediu, eu citei 3, se não serve, então eu não sei o que fazer. Elias. Me perdoe, pastor. Você está perdoado no atacado e no varejo, mas o nosso diálogo continua, viu, pastor? Pastor, ainda eu insisto, o senhor está faltando me dizer quando é que a igreja vai para o céu por ocasião do arrebatamento, porque na visão pós, ela não vai para o céu. Então, para Apocalipse 7, 13 e 14, ser a igreja, aquela grande multidão, é importante que o senhor mostre quando é que ela foi. E isso não tem como o senhor provar depois da grande tribulação. E eu vou continuar nesse texto, seguinte. Em Apocalipse 7,14, de acordo com o grego... Desculpa, os mártires... o 7,9 não responde para o senhor? Não, porque faz parte da mesma perícope. Nações, tribos, faz parte da mesma perícope. Olha, em Apocalipse 7,14, de acordo com o grego, os mártires não vieram da grande tribulação e nem vêm. Mas estão vindo... Há uma ação continuada, dando a ideia de que eles estão chegando pouco a pouco do martírio da terra. Logo, não pode ser a igreja, pois ela subirá de uma só vez com Jesus. Olha o que o texto de grego diz, ó. Hor, hoi, erhomenoi, ectes clipsios tes megales. É um particípio presente em voz média com a ideia de uma repetição contínua. Logo, a tradução é: estes são os que estão vindo da grande tribulação. Em outras palavras, não são pessoas com corpos glorificados, mas sim as almas dos mártires que estão chegando à medida que estão sendo martirizados. A primeira cena ocorre em Apocalipse 6, 9 a 11. A segunda em Apocalipse 7, 9 a 17. E a terceira em Apocalipse 20, versículo 4, quando todos serão ressuscitados com corpos glorificados. Eu vou deixar aqui uma perguntinha para o pastor. Como o pastor harmoniza essa promessa de Jesus de nos levar para o céu? Deixa eu só entender, Elias. Você está defendendo que esse texto acontece concomitantemente com a grande tribulação.
Então, enquanto a grande tribulação... Deixa eu só entender. Enquanto a grande tribulação está acontecendo lá embaixo, aqui na Terra, o pessoal está sendo martirizado e levado e subindo para o céu. Estão morrendo, né? Esses mártires, eles são cristãos. Está no texto. São pessoas que... Se eles são cristãos, uma pergunta. Se eles são cristãos, não são a igreja? Pois é que nós temos um conceito de igreja. Eu entendo, por exemplo, que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos farão parte da igreja. Só que no arrebatamento todos subirão de uma vez. Não será por etapa, por exemplo. Não. Tô falando igreja de Cristo mesmo, porque lavaram o sangue do Cordeiro, é diferente de Abraão. E não, Abraão também, porque Abraão, ele morreu pela fé nos méritos de Cristo, porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Minha pergunta, né? Entendi sua pergunta. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, portanto, todos eles são salvos pelos méritos de Cristo. Eu creio que o senhor também concorda com isso. Sim. Tá certo? Não, eu também concordo. Então tá bom. Por isso que eu disse o senhor também, né? Porque eu sei que você concorda. Então perceba que essas pessoas estão vindo pouco a pouco, é uma ação continuada. Só para complementar aqui, então, o grego diz, roi homenoi ectes tlipsios tes megales, um particípio presente em voz média com a ideia de uma repetição contínua. Logo, a tradução é, estes são os que estão vindo de grande tribulação. E como eu apresentei, são algumas etapas. Estes que estão aqui em Apocalipse 7, 9 a 17, é o mesmo grupo de Apocalipse 6, 9 a 11, 7, 9 a 17 e a terceira em Apocalipse 20, versículo 4, quando todos serão ressuscitados com corpos glorificados. Agora, a minha pergunta para o senhor, eu volto com ela. Como o pastor harmoniza essa promessa de Jesus de nos levar para o céu com a visão pós, onde a igreja não vai para o céu por ocasião do arrebatamento, Ora, se ela não vai para o céu por ocasião do arrebatamento, como é que o senhor harmoniza João 14, 1 a 3 com esta questão? Afinal de contas, quando é que a igreja vai para o céu? Quando é que ela será arrebatada? No arrebatamento ela vai para o céu? Só explica para mim.